Quando você começa a estudar para concursos públicos, é muito comum surgir a seguinte dúvida: qual é o percentual de acerto que eu preciso ter para ser aprovado? E essa dúvida faz sentido porque muita gente começa a estudar, faz questões e fica olhando o tempo todo para o bendito percentual, tentando entender se está no caminho certo. Então, vamos organizar isso da forma correta. Mas antes disso, clica aqui e se inscreve no meu canal, deixa o seu like, é muito importante para mim, para eu continuar trazendo aí novidades sobre o concurso público e poder te ajudar nessa trajetória. No início da sua aprovação, quando você está tendo contato com a teoria das disciplinas, é normal que o seu percentual fique ali entre 60% e 70%. Esse é o padrão esperado. Se você está ali abaixo disso, é um sinal de que talvez você precise ali fazer um reforço da base. E esse reforço pode ser feito ali voltado para uma teoria, né, relendo o material, ou até mesmo utilizando uma videoaula para entender melhor o assunto se tiver ali muito ruim, tá? Ou seja, antes de avançar, você precisa consolidar essa fase inicial. Quando você começa a acertar nessa faixa entre 60% e 70%, significa que você venceu a etapa básica da teoria e entra em um segundo momento, que é o refinamento. Nesse estágio, o foco deixa de ser apenas aprender o conteúdo e passa a ser revisar e fazer questões. Você começa a reforçar o que já estudou e preencher lacunas que ficam para trás. Porque se você está acertando 7 de 10 questões, ainda está errando 3, e são justamente esses erros que mostram onde você precisa melhorar. Agora vem um ponto importante. Sair de 70% para 80% ou de 80% para 90% é muito mais difícil do que você sair ali de 50% para chegar em 70%, porque nesse nível você não pode mais errar por desatenção, precisa dominar conteúdos mais profundos e até alguma novidade que a banca traga. São aquelas questões mais difíceis, fora do padrão, que muitas vezes cobram detalhes de lei seca, jurisprudência ou pontos que nem sempre aparecem com destaque ali no material que você estudou. Ou seja, o esforço aumenta muito. Por isso, quando você estiver na faixa dos 70%, o caminho é reforçar com leitura de lei seca, inserção de jurisprudência e resolução de questões mais difíceis. Esse é o processo que te leva para um nível competitivo. Quando você começa a bater 80% ou mais, você já passa a ser um forte candidato à aprovação. Esse é o ponto em que você começa a disputar uma vaga. Muitas pessoas falam de um número mágico, e na prática, algo próximo de 80% costuma ser ali uma boa referência. Mas isso não é uma regra absoluta. Tudo depende do nível da prova. Existem provas mais difíceis, em que a média ali de acertos cai, e provas mais fáceis, em que ali a nota de corte sobe muito. Então, não adianta se prender apenas ao percentual. O mais importante é buscar consistência e manter ali um desempenho bom nessas disciplinas, portando muito com uma excelência absurda, colocar ali como meta ter um percentual absurdo de 90%. Se você tem mais dificuldade em exatas, por exemplo, pode compensar isso com um desempenho mais alto em outras disciplinas. O que importa é aquele equilíbrio final. Inclusive, eu mesmo já fui aprovado com um percentual abaixo desse considerado ideal. Você sabia que aqui na Cefaz DF, com cerca ali de 69% líquido, eu fui para a segunda fase? E isso aconteceu porque a prova estava mais difícil, mais cansativa. Ou seja, dependendo do nível da prova, você pode ser aprovado com um percentual menor. Por isso, a melhor forma de encarar isso é não ficar preso a um número específico, mas trabalhar para estar ali sempre evoluindo e de preferência acima de 80%. Eu falei ali de 69%, mas minha prova era certa ou errada, então uma errada anulava uma certa. Então não se assustem assim também, tá? E principalmente, né, você agora precisa ali entender, né, onde é que você está errando e melhorar aquilo que você tiver pior. E aí você pode se concentrar em assuntos que são muito específicos, como por exemplo, né, quem estuda para a área fiscal sabe aí como é DFC para contabilidade, um SQL ali para a parte de TI, né? Ou então você pega ali, né, uma estatística descritiva, uma estatística diferencial, né? E aí você pega ali, concentra no assunto, talvez teste de hipótese, que é um pouquinho mais fácil, e aí deixa de lado a nova, né? Alguma coisa do tipo. O que eu quero te dizer é, esses percentuais para você aumentar acima de 80%, 85%, 90%, você vai ter que concentrar em assuntos que você normalmente erra, para você conseguir se blindar
e conseguir ali ter um avanço nessas disciplinas, de modo que uma questão a mais acaba te deixando num patamar super elevado, porque você já vai estar menos desatento, não errando questões bobas, tá? Já vai ter mapeado ali várias questões que são muito pegadinhas, né, no dia a dia mesmo que você está fazendo questões e que a banca gosta muito de cobrar, e aí você acaba se blindando, botando jurisprudência que pode acabar caindo, e aí isso é bom, porque quando você tem uma prova que é muito difícil, ela acaba te valorizando, porque você já mapeou todo o processo. Afinal, quem passa numa prova, né, não é quem sabe mais, é quem acerta mais. E aí acaba que essa jogada, né, quando a gente cai a ficha, a gente entende que às vezes a gente vai se dar muito bem numa prova e às vezes a gente vai se dar muito mal, a gente não vai entender, vai buscar alguma resposta para o que foi que aconteceu e às vezes é só dar uma olhadinha ali no que você errou, teve dúvida, complementar no seu resumo e da próxima vez que isso cair, né, ou juntando com as outras coisas que caíram e que, como eu falo, né, caiu no teu colinho ali a prova, acaba te dando essa vantagem, né, com relação aos outros candidatos, tá? Então, no final do dia, né, não é o percentual que aprova, é sua capacidade de transformar ali o estudo em acerto de prova. Agora me conta aqui nos comentários qual é o seu percentual hoje nas questões. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque aqui eu compartilho aquilo que realmente faz a diferença na sua aprovação.